Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio veremos o teorema do confronto. Acompanhe comigo. O teorema do confronto diz que se tivermos duas funções g e h, ambas tendendo para L, quando x tende a x0, e se f for uma outra função tal que g de x é menor do que ou igual a f de x, que é menor do que ou igual a h de x, para todo x pertencente ao intervalo i, exceto possivelmente em x0, onde esse x0 também está em i, então a função f também tende para L quando x tende a x0. Esse teorema também é conhecido como teorema do sanduíche ou o teorema do achatamento. Na verdade, o nome achatamento, ele aparece mais em livros publicados em inglês, porque colocado como squeeze theorem, porque squeeze significa achatar, espremer, e geometricamente o gráfico das funções g, f e h, satisfazendo essa condição, ficam colocados de tal maneira que o gráfico da função f nas proximidades de x0 fica achatado pelo gráfico das funções h e g. Para demonstrar, vamos usar a definição de limite. Então, dado qualquer epsilon maior que zero, sempre é possível encontrar Δ1 e Δ2 de modo que módulo de x menos x0 entre 0 e Δ1 implica módulo de g de x menos L menor que epsilon, e módulo de x menos x0 entre 0 e Δ2 implica módulo de h de x menos L menor do que epsilon. Como já fizemos várias vezes, vamos abrir essa desigualdade, tirando o módulo pelas propriedades de módulo, e obteremos g entre L menos epsilon e L mais epsilon, e h também entre L menos epsilon e L mais epsilon. Agora vamos considerar um delta como sendo o mínimo entre Δ1 e Δ2, e para esse delta nós podemos afirmar que quando o módulo de x menos x0 está entre 0 e delta, L menos epsilon é menor que g de x, dessa primeira desigualdade que nós obtivemos trabalhando com o limite de g, mas g de x é menor do que ou igual a f de x, que é menor do que ou igual a h de x, conforme a hipótese sobre as três funções, e, por sua vez, h de x é menor do que L mais epsilon da hipótese a respeito de h. Então, dessa sequência de desigualdades, eu vou pegar o primeiro e último termo mais o termo central, ficando com L menos epsilon menor do que f de x e f de x menor do que L mais epsilon. E como você já sabe, significa que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, portanto, o limite de f de x quando x tende a x0 é precisamente o número L. E esse resultado que nós acabamos de provar também continua valendo se você trocar x tendendo a x0 por x tendendo a mais ou a menos infinito. E a modificação a ser feita nesse caso, se o x tender a mais infinito, é trocar esse termo por x maior que delta, e modificar para x tendendo a menos infinito, você troca aqui para ser delta menor que zero, e esse termo vira x menor que delta. E agora nós vamos resolver alguns exercícios pelo teorema do confronto. Então vamos considerar aqui uma função f, de tal maneira que o módulo de f de x é menor do que ou igual a x ao quadrado, e sem saber qual é a lei dessa função f, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a zero. Bom, para começo de conversa, abrindo a condição sobre f, lembrando aí as propriedades de módulo, podemos escrever que menos x ao quadrado é menor do que ou igual a f de x, que por sua vez é menor do que ou igual a x ao quadrado. Então, obtivemos aqui três funções em desigualdade, onde a função do meio é aquela que nós queremos calcular o seu limite. Se a gente conhecer o limite das funções que estão do lado dela,
podemos usar o teorema do confronto. E como nós já vimos, o limite da função polinomial é simplesmente a imagem da tendência. Então, o limite de menos x ao quadrado e o limite de x ao quadrado é zero. São números conhecidos. E como eles são o mesmo número, a gente pode aplicar o teorema do confronto. Daí, concluímos que o limite de f, quando x tende a x0, também é zero. Mais uma vez, eu ressalto que a gente não precisou determinar a lei da função para descobrir o seu limite. Agora, no exemplo 1.31, vamos considerar o número positivo x0 e provar que o limite da raiz quadrada de x quando x tende a x0 é a raiz quadrada de x0. Se eu fosse resolver esse exercício por definição, uma das coisas que eu precisaria escrever seria o módulo da raiz de x menos a raiz x0, onde eu teria aqui, antes do sinal de menos, a nossa função, raiz quadrada de x, e depois do sinal de menos, o candidato a limite L. Mas a ideia aqui será usar o teorema do confronto. Então, antes de mais nada, como qualquer módulo que se preze, eu sei que isso é maior do que ou igual a zero. Mas aqui eu estou escrevendo de trás para frente. E vou olhar esse módulo de uma outra maneira. Eu posso escrevê-lo como sendo módulo da raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de x0 multiplicado por módulo da raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de x0 e multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x0, o que não altera em nada. Na realidade, essa fração vermelha é uma versão mais sofisticada do número 1. E aqui em cima eu tenho o produto da soma pela diferença, lembrando os produtos notáveis. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí a raiz quadrada de x vira x e a raiz quadrada de x0 vira x0. Embaixo eu tenho o mesmo denominador de antes, raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x0. E agora uma manipulação que eu vou fazer aqui é tirar a raiz quadrada de x desse denominador. Só que se eu retirar a raiz quadrada de x do denominador, essa fração ficará menor do que ou igual a que eu obterei. E aqui eu construí então uma desigualdade simultânea em que eu tenho 0 menor do que ou igual a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de x0 em módulo, que por sua vez é menor do que ou igual ao módulo de x menos x0 dividido por raiz quadrada de x0. Observe que à esquerda eu tenho 0, que é uma função constante. Nós já sabemos que o limite da função constante é a própria constante. E do lado direito, eu vou calcular o limite de módulo de x menos x0 dividido pela raiz quadrada de x0. Aqui eu posso aplicar a tendência, já que o denominador é constante. Então, x menos x0 em módulo, que vai dar 0, dividido pela raiz quadrada de x0, dá 0. Em outras palavras, eu tenho este termo como uma função que tem o mesmo limite da função constante 0. E pelo teorema do confronto, o limite do módulo da raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de x0 dá 0. E agora eu vou lembrar para você um resultado que nós construímos quando a gente estava começando a estabelecer as propriedades operatórias de limite, que eu coloquei aqui como lema 1. Se o limite de f quando x tende a x0 é L, então isso é equivalente a limite de f de x menos L quando x tende a x0 igual a 0. Pois como eu tenho 0 bem aqui, eu posso trocar esse colchete por outro módulo, que não tem problema nenhum. Então isso me permite escrever essa mesma afirmação com módulo no lugar de colchete. E por causa disso, o limite da raiz quadrada de x quando x tende a x0 é a raiz quadrada de x0. Para finalizar, vamos calcular o limite para x tender a menos infinito de 3x ao quadrado menos seno de 2x, tudo dividido por x ao quadrado menos 8. De todos os limites que nós já calculamos nesse curso, é a primeira vez que aparece uma função trigonométrica. E ela é importante nesse caso pelo seguinte: uma função trigonométrica, tanto a seno quanto a cosseno, é limitada pelo intervalo de menos 1 até 1, ou seja, o seno de qualquer coisa, em particular o de 2x, nunca pode ser maior que 1
e também não pode ser menor que menos 1. Por isso, eu construí a desigualdade menos 1, menor do que ou igual a seno de 2x, menor do que ou igual a 1. E nessa desigualdade, eu vou multiplicar todos os termos por menos 1. Mas quando eu faço isso, já que eu estou multiplicando por um número negativo, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. Então, eu escrevo 1 maior do que ou igual a menos 2 seno de x, maior do que ou igual a menos 1. E o motivo dessa minha atitude é porque na função que eu quero calcular o limite, eu tenho um sinal negativo antes do seno. Especificamente nesse caso, essa nova desigualdade ela pode ser lida de trás para frente sem problema nenhum. Agora eu vou tentar colocar nessa desigualdade os demais termos que nós temos bem aqui na função que a gente está querendo calcular o limite. Um deles é o 3x ao quadrado. Então, eu vou acrescentar 3x ao quadrado em todos os termos da desigualdade. Aqui eu não preciso me preocupar com a inversão do sentido dela. Então, eu fico com 3x ao quadrado menos 1 menor do que ou igual a 3x ao quadrado menos seno de 2x, menor do que ou igual a 3x ao quadrado mais 1. Falta acrescentar bem aqui o x ao quadrado menos 8 sobre um denominador. E observe que x ao quadrado menos 8 sempre tende a mais infinito, mesmo quando x tende a menos infinito, porque você teria que substituir aqui números muito pequenos, que elevados ao quadrado ficariam muito grandes, e que subtraindo 8, eles continuariam muito grandes. Então, nesse caso, eu posso dividir sem problema nenhum tudo por x ao quadrado menos 8 e não me preocupar com a inversão do sentido da desigualdade. Dessa forma, eu consegui construir uma desigualdade contendo no meio exatamente a função da qual queremos calcular o limite para x tendendo a menos infinito. Se por acaso 3x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado menos 8 e 3x ao quadrado mais 1 dividido por x menos 8 tiverem o mesmo limite para x tendendo a menos infinito, eu entro com o teorema do confronto. E para calcular o limite dessas duas funções, que eu juntei aqui com mais ou menos 1, que é a única coisa que difere de uma para outra, eu aplico o limite da função racional que nós vimos anteriormente, e eu vou colocar aqui o card com o link para você acessar caso tenha perdido. Pois bem, pelo limite da função racional, basta eu considerar os coeficientes am e bn e as potências x elevado a m e x elevado a n de maior expoente tanto do numerador como do denominador. São eles que dominam o limite da função racional. Por isso, o limite das duas funções que a gente está tentando calcular aqui se resume a limite de 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado quando x tende a menos infinito. Daí você cancela o x ao quadrado e conclui que o limite de ambas é 3. Pronto, já sabendo que ambas têm o mesmo limite, pelo teorema do confronto, a função que nós queremos calcular, o limite, 3x ao quadrado menos seno de 2x dividido por x ao quadrado menos 8, também tende a 3. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco. Fique ligado no canal, se inscreva caso você não tenha feito a sua inscrição ainda e ative o sino para saber quando será a próxima aula. Aliás, na próxima aula eu vou falar sobre as funções limitadas, como é o caso de seno e cosseno, e observar uma relação entre elas com o teorema do confronto, mais ou menos nos moldes que nós vimos neste último exercício. Então eu te espero lá na próxima aula e bons estudos!